Boa noite para todos. Boa noite. Uma pergunta bastante razoável sobre a questão da doutrina espírita. Por que tanto esforço dos espíritos em nos oferecer esse conteúdo? Por que tantas obras, tantas comunicações, tantas manifestações, tantos médiuns, tantos livros, tantos congressos, tantos encontros, tanta coisa? Por que tanto esforço da espiritualidade? O que se esconde por trás disso? Qual é o real objetivo da mensagem espírita? Por que ela veio? Qual é o sentido de tudo isso? E se nós consultarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nós iremos encontrar a resposta para essa pergunta. Porque lá nós vamos ver que o objetivo da mensagem espírita é, na verdade, a transformação moral do homem. Esse é o objetivo do Espiritismo, a transformação moral do homem. Mas se é esse o objetivo, por que tantas obras, tantas comunicações, tanta coisa? Por que não fala logo de uma vez que a gente tem que se transformar? Por que essa metodologia de utilizar de todos esses recursos para convencer a criatura humana que ela precisa mudar? Por que trazer tanta informação sobre mundo espiritual, mediunidade, reencarnação? Se o objetivo é a transformação moral, por que tantas informações espirituais? Por que não fala logo que a gente tem que mudar? Por que não se concentra só na transformação moral? Por que essa ênfase tão grande na entrega de tantas informações sobre a dimensão espiritual da criatura humana? A resposta é porque isso já foi feito antes. As outras doutrinas sempre disseram, ou qual foi a vez que nós tivemos uma religião no mundo que não nos sugeriu que a gente fosse bom? Jesus, falando do amor aos inimigos, do perdão das ofensas, da necessidade de nós nos transformarmos, não era isso que Jesus pregava? Não era essa a mensagem do Buda, que a gente procurasse se libertar das nossas imperfeições, vencer a ilusão e nos consagrarmos à busca de nós mesmos e assim conseguirmos fazer a nossa mudança interior e alcançar o Nirvana, como propunha o Buda? A razão pela qual a doutrina espírita nos entrega tanta informação espiritual é para nos convencer da necessidade da mudança. Por quê? Porque dizer já estava dito. Em termos morais, a doutrina espírita não trouxe nenhum outro conhecimento além daquele que Jesus ofereceu. Nada. A moral espírita, ela não acrescentou nada em relação à moral cristã. Jesus falava do amor ao próximo, pois a doutrina espírita fala. O amor aos inimigos, pois a outra também fala. Da necessidade da caridade também. Ou seja, se você pegar os aspectos morais, eles são muito parecidos. E isso mostra que, em termos de conhecimento moral, a doutrina espírita não trouxe nenhuma informação além daquela que Jesus já tinha nos oferecido. Mas ela traz uma coisa muito interessante. Ela nos ajuda na motivação, na justificativa do porquê mudar. Por quê? Porque com Jesus a gente aprende o que tem que fazer.
Mas só que Jesus não trouxe mandamentos, ele trouxe ensinamentos. E aí ele diz: amai os vossos inimigos. Isso é um ensinamento que Jesus traz para a gente. A pessoa segue se quiser, se não quiser não segue. Então nós temos aí uma informação de um ensinamento que Jesus nos traz. A doutrina espírita, ela vem falar sobre esse amor aos inimigos, mas ela abre para nós uma dimensão que o cristianismo não nos trouxe, que é a informação do porquê que a gente tem que amar os inimigos. Porque ele vai dizer: olha, entre as várias questões do amor aos inimigos, entre as várias eu vou dar uma justificativa. Se você tiver alguém que você odeia e você não perdoar essa pessoa, corre um grande risco dessa pessoa renascer na sua casa na próxima existência. Ele ser seu irmão, ele ser seu filho, ser seu pai, sua mãe. Aí a pessoa diz: não, diante dessa verdade eu me convenço que eu tenho que perdoar. Então a doutrina espírita, embora ela não traga nenhuma informação moral diferente, ela traz muita informação espiritual para justificar a mudança. Por quê? Porque se a gente, na verdade, realiza o trabalho de mudança interior sem o conhecimento espiritual, tá ótimo, porque eu não necessariamente preciso do conhecimento espiritual para me transformar. Mas na medida em que eu tenho dificuldade para me transformar, então eu preciso de algo a mais para que eu consiga fazer a mudança. Ou seja, na nossa humanidade existe um grupo de pessoas que ouviu a mensagem de Jesus e disse: eu vou fazer, eu vou amar ao próximo, eu vou perdoar as pessoas, eu vou procurar me harmonizar com os outros, eu vou ser bom porque assim Jesus recomenda. Para esses, ótimo. Só que teve uma boa parte dessa população que disse: você está louco que eu vou perdoar? Faço nada. O cara me perturbou a vida inteira, eu ainda vou perdoar? Nunca que eu vou fazer isso. Para esses que nós somos contados entre eles, é necessário um conhecimento a mais para que a gente consiga fazer a nossa transformação. É como se, na verdade, o conhecimento moral que Jesus trouxe fosse esta mesa aqui, em que a pessoa diz assim: olha, esse conhecimento que a gente está vendo, ele é a base de tudo para a nossa vida. Mas eu não acredito nesse negócio não. Eu não acredito que essa mesa possa suportar peso. Então eu não tenho o conhecimento para isso acontecer. Então a doutrina espírita, ela vem e revela o que tem por baixo. Não é madeira não? Eu não sei, eu pensei. Não é. Gente, não é madeira, eu pensei que fosse. Então, aí... Madeira está muito caro. Está muito caro. Mas era, não era? Antigamente, em 1970. Não é ecológico nem sustentável, isso daí é reaproveitamento. Então tá correto? Então, vocês estão vendo a beleza, né, da mesa que é de reaproveitamento. Então, resultado, a doutrina espírita, ela vem e revela o que tinha por baixo para nos convencer das coisas como elas são. Então, quando nós nos aproximamos do conhecimento espírita, a gente precisa entender que todo o conhecimento espiritual que ela nos entrega, olha, tem vida após a morte, olha, tem mundo espiritual, tem lei de causa e efeito, e o que eu faço aqui tem consequência lá, olha, a gente vai reencarnar, a gente reencarna perto das pessoas que ama, bom, mas também junto das pessoas que não ama. Então a gente vai descobrindo essas verdades e isso vai nos convencendo do processo de transformação moral. Então a grande questão é: por que a doutrina espírita
se ela tem como foco a transformação moral, fala tanto de mundo espiritual, para nos convencer do processo de mudança. Porque só a leitura, só a conversa de que tem que amar não foi suficiente para nós, então a gente teve que conhecer algumas leis para que os nossos corações dissessem: realmente eu não consigo continuar dentro dessa leitura de mundo que a gente tem hoje. Ou seja, eu preciso desse conhecimento para me convencer a mudar. E isso nos leva a uma grande pergunta. A pergunta é: por que essa preocupação deles? Por que eles têm tanta preocupação para a gente mudar? Por que isso, hein? Por que os Espíritos falam tanto? Olha, tem que mudar, você tem que ser uma pessoa diferente do que você é. Estão tão preocupados com a transformação moral nossa. Por quê? Por que eles falam tanto disso? Por que não falam de outra coisa? Por que é tão batido em doutrina espírita? Olha, você tem que se transformar, você tem que mudar. Por que esse assunto volta tanto? Pois é, por que não fala de outro assunto, manda uma receita de pudim, né? Faz um outro tema? Não, a transformação moral, ela está por baixo de todos os textos espíritas. Por quê? A razão é porque é impossível ser feliz sem amar. É impossível que a gente consiga acessar a verdadeira felicidade se a gente não amar. Nós podemos até ter alegrias, experimentar momentos de prazer na vida, mas nós não encontraremos a felicidade distante do amor. O ruim disso, Clé, é que a gente só descobre quando fica velho. Porque quando a gente é novo, a gente acha que dá. Não, dá sim. E eu posso dizer para vocês, do alto dos meus quase 100 anos, que não dá. Não dá. Como diz o Fagner, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. A gente não consegue verdadeiramente acessar a felicidade distante do amor. É como se fosse da seguinte maneira: nós, quando não amamos, é porque nós estamos com outros tipos de sentimento em nós. E a doutrina espírita nos fala uma coisa muito bonita. A doutrina espírita nos diz que o mal é a ausência do bem. Ela nos fala que o mal não é o contrário do bem. O mal é a ausência do bem. Ou seja, a escuridão não é o contrário da luz. É a ausência da luz. Quando tem a luz, automaticamente a escuridão desaparece. O frio não tem existência real. O frio é a ausência de calor. Quando se faz o calor, automaticamente o frio desaparece. Da mesma forma, no livro A Gênese, quando Allan Kardec comenta no capítulo 3 sobre o bem e o mal, ele vai falar para nós que o mal é a ausência do bem, significando que o mal não é o oposto, é a ausência dele. O que isso significa dizer? Que não existe ninguém cheio de ódio. Ninguém está cheio de ódio, está vazio de amor. É a ausência do bem que nos faz sermos almas desequilibradas. Então, não é, na verdade, necessário que a gente pense assim: olha, fulano, ele tem muita raiva, então ele está tomado pela... Não, ele não está tomado pela raiva, ele está tomado pela ausência do amor.
Porque na medida em que o amor vai avançando dentro da criatura humana, automaticamente o desamor vai desaparecendo. Vocês já viram quando uma pessoa diz assim: fulano ele é muito bruto, ele é muito estúpido. E a gente diz o quê? Fulano é muito ignorante. E está certinho quando a gente diz que ele é ignorante, porque ele ignora, ele não está cheio de burrice. Fulano é estúpido, ele não está cheio de estupidez, ele ignora o que é o certo. Por isso que ele é daquele jeito. Então, na medida em que a criatura humana se movimenta na direção de se aproximar do amor, ela automaticamente acessa a felicidade. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que é a lei de Deus. E os Espíritos respondem que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, se o homem só é infeliz quando dela se afasta, a infelicidade, que ele é infeliz, é a infelicidade, só nos vem quando nós nos afastamos da lei de Deus, ou seja, quando nós nos afastamos do amor. Na medida em que nós nos afastamos do bem, nos afastamos do amor, consequentemente a gente sofre. É essa que é a grande descoberta. É aí que está o grande lance da doutrina espírita. É nos informar que não é possível que a gente seja feliz vivendo distante do amor. Eu não tenho como viver longe do amor e ser feliz. E nós parecemos muito como se a gente fosse aqueles bonequinhos presos pelo elástico. A gente decide se afastar do bem como se fosse um elástico na gente. A gente se afasta, e vai se afastando, e o elástico vai esticando, e a gente vai fazendo cada vez mais força para estar mais longe, só que não tem jeito. Como é impossível sermos felizes distante do amor, naturalmente a vida vai nos trazer de volta para aquele caminho do qual a gente teria saído. É aí que está o grande ensinamento que a doutrina espírita nos oferece. A necessidade de que eu faça o caminho de volta para que eu reencontre comigo mesmo. Viver longe do amor é possível? Por um tempo né? Por um tempo dá. O filho pródigo fez isso. O filho pródigo pede a herança do pai, na parábola de Jesus, quando o pai ainda estava vivo. Quem é que pede herança de pai vivo, minha filha? Se um filho pede herança de um pai, é porque ele acha que o pai está morto. Então isso aí já mostra a característica do filho pródigo. Ele pede a herança, o pai entrega a herança e ele vai viver longe do pai. Poderia ter feito uma propriedade bem do lado, né? Mas ele vai viver longe do pai. Se o pai representa Deus, viver longe do pai é, na verdade, viver longe de Deus. Pois ele vai para longe e ele não sente necessidade de voltar. Ele fica bem lá. Aí ele faz um terceiro movimento. Ele que já tinha pedido a herança, que já tinha ido para longe, ele se instala nesse lugar e ali ele vive. E vem uma fome. Quando a fome vem, ele poderia dizer: está doido? Está vindo uma fome, eu vou sair daqui. Pois ele não sai, ele permanece nesse lugar. Mais um erro que ele comete. Aí ele comete um quarto erro. Ele gasta erradamente o dinheiro do pai. Ele poderia ter ficado lá e ter prosperado. Não, ele gasta o dinheiro. Porque é assim mesmo, quando a gente vai para longe de Deus, a gente só se consome. As nossas riquezas, elas vão se acabando. Beleza, juventude, vida saudável, harmonia interior, vai gastando tudo, porque longe de Deus
é impossível que a gente consiga fazer esse movimento de nos reabastecer emocionalmente. Então a gente vai como que secando, vai ficando cada vez mais carente de energias espirituais positivas. E aí vem uma outra coisa. Ele que já pediu herança quando vivo, foi para longe, passou a fome e não voltou, gastou o dinheiro dissolutamente, experimenta a fome chegar nele. E ele poderia ter voltado. Essa fome, quando alcança, é quando de repente a gente fez uma opção errada, percebeu que não está bem e poderia fazer o caminho de volta, mas não faz. Não faz. Eu já estou passando fome, mas o meu orgulho não deixa eu voltar. Voltar seria perdoar, reconciliar-se com o bem, abandonar os vícios, reconciliar as nossas vidas com os nossos amores, fazer as pazes com a família, nos reencontrarmos com a nossa saúde, cada um de nós num caminho diferente, mas a gente às vezes passa fome e não vem. E aí ele comete um sexto equívoco. Ele decide ficar, mesmo passando fome. Ele decide ficar ali e ele vai procurar emprego nesse lugar. Aí é o fim da picada, porque ele já está longe da casa de Deus. Já está longe. Perdeu tudo que ele tinha, perdeu tudo. E mesmo perdendo tudo, ele decide ficar. É como nós, quando a gente perde tudo, andou por caminhos equivocados, fez movimentos indevidos, estamos num processo de sofrimento, de dor, e dizemos, eu não vou perdoar. Eu não vou voltar pelo caminho que eu fui. Eu não quero mais contato com ninguém, eu odeio as pessoas da minha vida. É esse o momento em que a gente está longe da casa do Pai, passando fome e decide não voltar. Aí vem mais um equívoco que ele comete. Ele poderia ter se empregado com pessoas que fossem boas, mas o evangelista Lucas, quando fala do emprego, diz que um cidadão daquela cidade oferece para ele emprego. Então ele comete um outro equívoco, um sétimo equívoco. Ele procura um cidadão daquela cidade, que ele poderia procurar um cidadão da região do pai dele, né, que estivesse morando lá, mas ele procura um cidadão daquela região para pedir emprego. Ou seja, eu verdadeiramente me acumplicio com o mal, porque um cidadão que mora numa cidade distante de Deus é uma pessoa que mora, digamos assim, longe daquilo que a gente poderia considerar como sendo verdadeiramente o caminho ideal. E ele procura emprego. E o cara dá um emprego para ele. Então ele se assenta naquela cidade de vez, porque ele vai aceitar o emprego. Ele fica ali. Só que o emprego para ele era um emprego de cuidar de porcos. Mais um vacilo que ele dá. É o 8º vacilo dele. Porque cuidar de porcos para judeus, que foi para quem Jesus contou essa história, é igual dizer assim, fulano morava numa fazenda de baratas, e ele cuidava de baratas. E tem fazenda de barata, né? Existe, tem. Ou uma fazenda de ratos, uma fazenda de urubus, ou uma coisa que seja um animal repugnante para nós. Para os judeus, o porco é um animal repugnante. E ele aceitou o emprego de tomar conta de porcos. Mais um erro que ele comete. Aí ele tem fome. E ele deseja comer as bolotas que os porcos comiam. É o 9. Se tivessem dado as bolotas para ele, talvez ele tivesse ficado. Mas o texto diz que nem as bolotas lhe davam. Aí foi exatamente nesse 10º ponto que ele decide voltar. Então cada um de nós tem um caminho diferente para fazer esse retorno.
Tem alguns de nós que pode até pedir a herança, mas faz a casinha bem pertinho de Deus. E tem outros que fazem a casa longe, mas quando vem a fome, corre para dentro de volta. Esse não. Esse é aqueles de nós que somos muito teimosos. Muito teimosos. E nessa parábola que Jesus conta, ele vai dizer que esse rapaz que passou por todo esse processo, ele faz um momento de reflexão íntima. O evangelista diz, e caindo em si, ele decidiu voltar. Esse caindo em si é fundamental para que a gente não fique, de repente, fazendo uma vinda sem uma reflexão íntima. É preciso que a gente faça esse processo de retorno interior para que a gente consiga se reconstruir. Senão é muito cômodo. Eu erro e digo, vou voltar para casa, mas eu não mudei. E na parábola, o rapaz que é chamado de filho pródigo, ele decide voltar e ele mantém o propósito dele de mudança. E é nessa volta dele que está a parte mais bonita da parábola. É que ele decide voltar para a casa do pai. E o texto diz assim que, quando ele vinha à distância, seu pai, vendo-o, correu ao seu encontro. Então o filho que saiu com a barba feita, montado num cavalo, bem nutrido, com muitos servos, com riqueza, com tudo, cabelinho penteado, com cabelo 5.4, acobrelado. Mas quando ele volta, como foi que ele voltou? Ele volta descalço, faminto, desgrenhado, barba mal feita, emagrecido. Nada do filho que foi. Descalço, sem nada. E diz assim, e vindo ele, seu pai, vendo-o à distância, correu e abraçou. Se o pai viu a distância, porque ele ficava na porta, esperando o filho voltar. E quando o filho aparece, o texto diz, correndo, abraçou e o beijou. Não foi o filho que veio até a soleira da porta para falar com o pai. O pai corre ao encontro dele. E aqui tem um detalhe. Idosos no judaísmo não correm, porque é uma atitude de respeito. Você ter idade, você anda devagar. Você tem movimentos lentos. E o idoso correr ao encontro do filho é uma quebra de regra. Ele corre ao encontro dele e diz o texto, e o beija no pescoço. A conexão entre cabeça e coração. Ele o beija como se a gente tivesse finalmente feito a conexão entre o que eu sei e o que eu sinto. Esse movimento que a parábola nos oferece é exatamente esse caminho de retorno para a casa do Pai que todos nós precisamos fazer. O roteiro que a doutrina espírita nos conta daquilo que a gente precisa realizar é o roteiro para a reconstrução da nossa emotividade. Não dá para a gente pensar na possibilidade de que a gente consiga evoluir e ser um espírito grandioso se nós carregarmos mágoa, ódio, ressentimentos, questões em aberto, feridas não cicatrizadas dentro dos nossos corações. A gente precisa resolver isso. E é nesse sentido que a doutrina espírita vai nos oferecer a condição de entendimento. E o Espiritismo, então, nos traz uma informação muito preciosa. É que para fazer essa transformação moral, é necessário que eu realize um movimento interno, que muitos de nós não fazemos. Eu não consigo me transformar sem me autoconhecer. O autoconhecimento é o primeiro passo para que eu consiga me transformar. Muitos de nós queremos fazer transformação moral express. Quer entrar assim, eu vou entrar sexta-feira num curso e vou sair bom de lá. Não vai. Não existe virada de chave no processo evolutivo, porque a gente precisa
trabalhar as nossas emoções. Então, para que eu consiga realizar o trabalho de autoconhecimento, para que eu consiga me transformar, eu preciso realizar o trabalho de autoconhecimento. Nós temos um psicólogo muito interessante, chamado Carl Rogers, e ele diz assim: que estranho paradoxo é este, que só quando eu sei onde estou é que eu posso saber para onde vou. E o que acontece conosco? Eu não sei onde eu estou, Eucléia, eu não sei quem eu sou, eu não sei quais são as coisas que eu sinto. Então, como é que eu posso mudar? Como é que eu posso me transformar se eu não sei o que eu verdadeiramente sou? Eu preciso saber quem eu sou para que eu consiga dizer: eu descobri que eu sou dessa forma. Agora que eu sei quem eu sou, eu consigo fazer a minha mudança. Então, o autoconhecimento é uma peça essencial dentro do grande mecanismo da transformação moral. Querer dizer que eu me transformei sem me autoconhecer está errado, não vai conseguir. Eu preciso saber de quem eu tenho raiva, quais são as mágoas que eu trago, quais são os sentimentos mal resolvidos que eu possuo, quais são as coisas que me aborrecem, quais são as fragilidades emocionais que eu tenho, quais são os vícios que ainda residem na minha alma, o que é que me tira do sério, o que é que eu surto quando eu ouço, como é que eu julgo, como é que eu vivo a vida. Será que eu sou uma pessoa que consegue entender os outros, ou eu vivo julgando todo mundo? Todo mundo? Eu passo o tempo todo julgando as pessoas. No trabalho, só tem sapato, todo dia vem com o mesmo sapato. Essa unha, sapato. Essa roupa aí, desde 2015 que eu vejo ela vir com essa mesma blusa. O tempo todo. A pessoa às vezes vai para o local religioso, vai para o templo religioso e fica medindo a roupa dos outros. De novo, a mesma blusa. E é legal quando as blusas têm data, né? Assim. Tem o ano. Aí é lindo que a pessoa vê claramente. Brasil, pentacampeão e tal. E aí você fica: meu Deus, olha de quando é a blusa que esse cara está vestido. Então a gente às vezes não se autoconhece. A gente precisa realizar o processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele tem 4 armadilhas perigosíssimas que podem nos sequestrar. Porque às vezes a gente pensa assim: eu vou me autoconhecer. Aí se eu me autoconhecer, eu já estou bem, porque eu já consegui. Não é verdade. Porque existem armadilhas no processo do autoconhecimento. A primeira das armadilhas que existem dentro do processo do autoconhecimento é a situação na qual a pessoa diz assim: eu vou começar o meu autoconhecimento, vou tentar entender quem eu sou, me analisar, prestar atenção no que as pessoas falam de mim, observar do que elas reclamam, perceber o que é que me aborrece, a hora que eu saio do meu eixo, notar se eu incomodo alguém, vou começar a me perceber as horas que eu falo, se eu reclamo muito dos outros, e ouvir o que as pessoas falam de mim. Quem tem sogra nessa hora é excelente, porque ajuda muito a gente a saber os nossos defeitos, ajuda muito. Então prestar atenção no que as pessoas dizem que somos. Fulano, esse aí, então preste atenção. Aqueles que nos criticam, prestar atenção na crítica. Prestar atenção em vez de rejeitar. Então, isso é para fazer o autoconhecimento. Então, a primeira armadilha do ego que tem com o autoconhecimento é a situação através da qual a gente se autoconhece e diz assim: gente, fui fazer meu autoconhecimento, descobri umas coisas incríveis de mim. Eu nunca pensei que eu fosse uma pessoa estúpida, mas eu sou grosseiro, eu sou impaciente, eu não respeito os outros, eu grito com as... Eu não sabia que eu era assim, acredita? E agora descobri que eu não tenho paciência, que eu sou uma pessoa que ridiculariza os outros, eu fico olhando a vida dos outros, eu critico todo mundo. Eu descobri uma série de imperfeições em mim. E agora que eu descobri o que eu não sabia que eu era, eu tomei uma decisão: eu vou assumir isso que eu sou. Eu não vou mais
me fazer de santo. Eu já descobri que eu sou grosseiro mesmo, então agora eu vou dizer para as pessoas como é que eu sou. Então é o que é. Que agora eu me conhecia, então agora eu já descobri que eu sou ignorante, agora eu vou ser mesmo. E não é para isso. A gente não faz processo de autoconhecimento para vestir a máscara daquilo que somos, na nossa imperfeição, e afrontar o mundo, porque aí a gente não vai conseguir a felicidade. Aí que não consegue mesmo. Aí vai ser difícil manter um relacionamento, vai ser difícil cuidar de filho, vai ser difícil ter um trabalho, porque se a gente for assim muito espinhoso, é complicado. Então a gente deve evitar, tanto quanto seja possível, essa armadilha da explosão do ego, em que a pessoa se cristaliza numa determinada posição e diz o seguinte: olha, eu nunca pensei que eu fosse desse jeito. Mas agora que eu descobri, agora eu vou assumir o que eu sou. Existe uma segunda armadilha do ego. Existe uma segunda armadilha. A segunda armadilha é mais perigosa que a primeira. A segunda armadilha é assim: eu faço o meu autoconhecimento e digo, gente, olha só o que eu mapeei, na minha empresa eu passei um formulário para as pessoas dizerem o que elas acham de mim, sabe? Então eu disse, olha, escreve aí como é que você acha que eu sou. Aí todo mundo escreveu e eu recebi, aqui tem 287 avaliações minhas. Todos dizem que eu sou estúpido, olha, todo mundo, estúpido, ignorante, estúpido, grosseiro, ignorante, estúpido. Mas é tudo mentira, isso aqui não é verdade. Então, existe um segundo problema, que é a negação. Isso aqui é uma desgraça, porque a possibilidade que você tinha de se autoconhecer, você fecha a porta, você abre a porta, aí vê, não, eu não quero ser isso aí não, aí eu fecho e eu escondo de mim aquilo que eu sou. Miserável de nós, se tivermos a possibilidade de conhecer alguma coisa e não aceitarmos aquilo que somos. A gente às vezes está no quarto marido e o quarto marido diz assim, você é uma pessoa muito pontinho, não importa o que seja. E aí a pessoa diz, isso não é verdade, eu não sou assim não. Oh meu Deus do céu, já está no quarto marido e ainda continua negando aquilo que é. Então a gente precisa prestar atenção naquilo que as pessoas nos dizem, para que a gente não perca essa oportunidade. Já pensou? Você tem uma chance maravilhosa de fazer a sua transformação moral. Tem o conhecimento espírita, que é uma peça essencial para nos justificar a mudança. E o cara diz, cara, realmente com esse conhecimento preciso mudar. Vou fazer meu autoconhecimento. Faço o autoconhecimento, descubro o que sou e digo, não sou isso não. Sou uma pessoa linda. O mundo é que não me compreende. Isso é muito perigoso, porque muitos de nós nos escondemos de nós próprios através disso aqui. Terceira armadilha. Também muito ruim. Muito ruim. Terceira armadilha é assim: eu pensei que eu era uma pessoa boa, pensei que eu era uma pessoa que todo mundo gostasse, eu pensei que eu era uma pessoa maravilhosa, eu sempre fui uma pessoa tão incrível. Sabe o que eu descobri? Que eu não presto, que eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma pessoa horrorosa, eu nem mereço viver por causa disso. Eu sou a pior pessoa do mundo, não sei nem por que eu ainda estou vivo, vou cavar um buraco e vou me enterrar. Eu não mereço viver, eu não mereço ter ninguém, eu sou realmente uma pessoa horrorosa. Eu sou o fim do mundo. E aí a pessoa, ao invés de fazer o processo que apareceu na primeira situação, em que a gente faz uma explosão do ego, nesse terceiro caso ocorre uma implosão do ego. A pessoa se destrói quando ela descobre quem ela é. Aí ela chora e deprime. Ela deprime. O confronto com a realidade daquilo que ela é
deixa a pessoa desequilibrada. Às vezes isso é dito dentro de um processo de terapia que a pessoa faz, às vezes é o marido mesmo que diz de uma vez para ela: se eu estou largando você porque você é muito chata, você é insuportável, você é a pior pessoa que existe no mundo, por isso eu vou preferir viver sozinho que viver na sua companhia, passar bem, e eu não vou levar nem a minha mala, que eu tenho medo de ficar aqui dentro com você, eu vou embora, é só com a roupa do corpo. Aí diz: meu Deus, eu sou uma pessoa. Aí ela implode. Quando ela se dá conta, a gente pode implodir. Então, para que isso não aconteça, é importante que a gente se autoconheça, para que a gente não pegue nenhum choque de realidade quando alguém diga isso para nós de uma única vez. Por isso é importante se autoconhecer. Então aqui a gente tem o processo de implosão. É uma quarta armadilha do processo do autoconhecimento. Tem uma quarta. Essa quarta, espírita que gosta dessa quarta aqui. Eu não sei em que obra foi que eles acharam isso, mas espírita usa demais isso. A pessoa diz assim: eu descobri uma série de imperfeições em mim. Descobri que eu sou diferente do que eu pensei. Sou cheio de defeitos que eu nunca imaginei que tivesse. Nossa, quando eu olho o tanto de coisa que eu tenho para mudar, graças a Deus tem a reencarnação, vou deixar isso tudo para a próxima. Na próxima, mas o que tem de espírita que diz isso é um monte. E eu fico assim pensando, quem deu para eles a certeza de que na próxima serão espíritas e terão condição de se transformar? Porque de repente a gente nasce muçulmano na próxima, e aí, vai descobrir reencarnação como? Como é que vai fazer a mudança se eu renascer num país ateu? Se eu cair numa religião que de longe nem sequer questiona sobre a existência da encarnação? Então, essa questão da postergação da mudança, da procrastinação do processo de mudança interior, é uma quarta armadilha que a gente tem. E a gente precisa fazer a mudança real. A mudança que a gente se apropria do autoconhecimento para fazer a nossa transformação moral. Esse sim é o sentido. E olha, nós estamos com uma ferramenta maravilhosa na mão, que é o conhecimento espiritual. De posse desse conhecimento espiritual, não existe lógica que faça com que eu fuja da necessidade da mudança. Porque eu estou vendo que eu sou um espírito imortal. Eu não estou iludido. O Buda dizia que o que faz a gente não se transformar é a ilusão. E o que é a ilusão? É achar que eu sou aquilo que eu enxergo no espelho. Eu não sou o que o espelho me mostra. Eu sou uma alma imortal. Nada é capaz de me destruir. Eu sou um espírito indestrutível que caminha para a felicidade à medida que ama. Então, na hora que eu tenho esse conhecimento espiritual e que eu faço o meu processo de autoconhecimento e evito cair nas armadilhas que podem aparecer no meio do caminho, eu posso fazer grandes mudanças na minha vida. Aí eu consigo alcançar a felicidade, que não é carro do ano, não é casa bonita, não é nada que o dinheiro compra. Quanto mais eu transfiro a minha felicidade para as coisas que o dinheiro não compra, tanto mais próximo da verdadeira felicidade eu me encontro. Enquanto a gente ainda está buscando as coisas que o dinheiro compra como sendo a única forma de felicidade, nós ainda estamos a caminho de descobrir o que na verdade somos. E é isso que a doutrina espírita tem para nos revelar. Revelar o que somos, nos mostrar a necessidade da transformação moral, porque esse é o único caminho para a felicidade, não tem outro. A única forma de eu ser feliz é me aproximando do bem. Por isso que a doutrina espírita tem tanta ênfase, porque não existe outra estratégia para oferecer à criatura humana o verdadeiro dom da felicidade.
E aí fica o grande convite para todos nós, que a gente leia a doutrina espírita, que a gente se aproxime disso, não para saber, mas para verdadeiramente aproveitar essa que talvez seja a encarnação mais importante que a gente já teve, porque nós estamos com todos os instrumentos na mão para fazer a mais extraordinária mudança das nossas vidas. O dom de descobrirmos que somos espíritos e fazermos de fato uma vida coerente com aquilo que a gente acredita.